Olá, sou a professora Andressa e vamos à aula de hoje? A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os estudantes, os nossos alunos, nossos estudantes, para pensar um pouquinho neles, em relação a essa volta a atividades não presenciais. Primeiramente, assim como a gente trabalhou nas aulas anteriores, a gente começa com um diagnóstico, tá? Neste ponto, vocês têm duas opções. Ou contar com a experiência de vocês, principalmente nos primeiros pontos ali em relação a semestres anteriores, a experiência de cada um na docência, conhecendo um pouquinho como é o nosso aluno, ou se vocês acharem necessário, também podem aplicar uma pequena pesquisa, uma rápida pesquisa com os alunos para conhecê-los melhor antes do início do semestre, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro vamos pensar o quê? Na característica do nosso aluno. Quem é o meu aluno? Qual a característica da minha turma, da maioria dos meus alunos? E o que eu sei sobre esse aluno? Por exemplo, se é só em relação, são mais mulheres do que homens, ou em relação regional, se são normalmente de Florianópolis ou fora de Florianópolis, fora do estado. Eu conheço o meu aluno, eu sei, por exemplo, que disciplinas que eles estão cursando, qual a característica, por exemplo, do meu curso, ele tem muita retenção, ou seja, quando a gente pergunta qual que é a fase do aluno, ou até pela disciplina que eu ministro, normalmente ele vai responder que minha fase é o fatorial, ou seja, ele não sabe, não tem uma fase definida, ele está em várias fases simultaneamente, ou ele não, são aqueles alunos que seguem então a primeira, segunda, terceira, a turma vai junto até o final. Como que é a característica dessa minha turma, tá? E o que esses alunos, essa nova geração faz muito bem? Vamos pensar quais são as características, quais são os interesses, que já é um pouquinho do segundo ponto, tá? E por que conhecer as características e os interesses? É nesse ponto, a partir desse conhecimento, que a gente pode começar a tentar formar vínculos. No presencial isso é muito mais fácil, eles estão vendo ali, no final da aula vão conversar com a gente, conhecem um pouco mais sobre o professor. Quando eu estou trabalhando na educação não presencial, a criação do vínculo, o aluno se enxergar ali em relação ao docente é mais difícil. Então, por isso que é importante que a gente conheça um pouquinho mais sobre esse nosso estudante, sobre esse nosso aluno, tá? O que ele gosta de fazer? Quais são os hobbies? Por exemplo, vocês podem descobrir até hobbies em comum, e ele conseguir se identificar, e depois essa questão da identificação e a questão de interação pode levar a essa questão de confiança também. Não, eu confio no professor, eu tenho mais segurança no que ele passa de informação, tá? Então, por isso, eu estou enfatizando muito essa questão inicial de conhecer as características e os interesses, ok? Bom, outro ponto que eu gostaria que cada um pensasse em relação à participação. Como era a participação dos meus estudantes? Em relação às atividades. O que fazia esses estudantes participar mais das aulas? Eram estudantes que normalmente participavam mais, por exemplo, eu dou aula na administração matutino e noturno. Eu sei que existem características muito diferentes de uma turma e outra. A questão de participação, o que levava esses alunos a participar mais, quais conteúdos tinham mais interesses numa turma do que outra. Tá? Então pense um pouquinho nisso, o que levava o aluno a participar, tá? Até porque isso a gente vai ter que refletir muito na hora de pensar a nossa disciplina no não presencial, o que eu posso fazer, o que eu fazia no presencial e se isso também dá para ser feito na modalidade não presencial. Será que dá para eu adaptar aquela forma que eu instigava os alunos a participar? Ou será que não? Eu vou ter que pensar uma outra forma para que o aluno também participe das aulas, ok? Bom, outro ponto que eu gostaria que vocês pensassem em relação às dificuldades. Quais eram as dificuldades do aluno na aula presencial?
tá? Então, bom, a dificuldade, né, por exemplo, eu dava aula segunda-feira 8h20, a dificuldade era chegar no horário. Bom, essa dificuldade acho que não teremos problema agora, né, mas teremos outros problemas, porque a gente já vai ver a questão do isolamento, né, da questão do isolamento social nesse momento. Mas pensem no momento em questão de dificuldades em relação à disciplina quando era presencial, tá? Ele tinha dificuldade de acompanhar conteúdo, a minha disciplina pode ter, por exemplo, tem questões de cálculo, então a maioria dos alunos não tinha uma base boa para conseguir acompanhar o conteúdo das minhas disciplinas, ou quando entrava em questões que exigissem muita leitura e interpretação de texto, eles tinham mais dificuldade, tá? Então, quais eram as dificuldades deste aluno, tá? E aí vamos pensar, obviamente, nessa questão do isolamento. Então, a universidade já tem algumas pesquisas, né, com os alunos em relação a este momento, mas é importante também que vocês conheçam a realidade do aluno de vocês. Meus alunos, por exemplo, estão trabalhando, não estão trabalhando, tiveram, por exemplo, que ter um segundo emprego, devido à questão da pandemia, ou estão desempregados, estão fazendo estágio, não estão fazendo estágio. Como que está a situação desse aluno, o que ele tem acesso à tecnologia. Uma questão muito comum, até por causa da geração, é que o acesso que a maioria vai fazer não será por um computador, será pelo celular. Será que o conteúdo que eu estou ministrando está adequado, para que o aluno assista no celular? Será que a tecnologia que eu estou utilizando é uma tecnologia responsiva? Ou seja, que ela pode ser visualizada bem, tanto no computador como no celular, no mobile? Então vamos pensar um pouquinho isso, sobre esse isolamento, o que está acontecendo em relação ao meu aluno também. E pensar, obviamente, que é uma questão temporária. Então, durante este período, qual que é a realidade do aluno e o que eu posso fazer para adaptar um pouco a minha disciplina para que ele consiga, também ter o aprendizado neste período, certo? Então, depois do diagnóstico, onde vocês também podem ver no ambiente virtual um documento para vocês escreverem um pouco sobre a realidade do aluno de vocês, vamos conversar um pouco então das características dos estudantes para estudar à distância ou não presencial. Então, quais são as características? Primeiro, questão de dúvidas e insegurança. Os alunos, no nosso caso, não escolheram estudar não presencialmente. Eles fizeram vestibular, se inscreveram para cursos presenciais. Então, essa mudança que a gente vai ter durante um período, gera muita insegurança e dúvida. Então, é importante que a gente esclareça ao máximo essas dúvidas, e deixe muito claro para o aluno que ele não está migrando para um curso à distância. Ele está sim fazendo no momento que não é possível ter aulas presenciais, está tendo conteúdo de forma remota. Então isso tem que ser deixado muito claro para não gerar inseguranças para o aluno. Não, vai ser sempre assim, eu vou conseguir aprender, não vou. E esse vai ser um período que essa questão da comunicação, como eu já falei em outras aulas, é essencial. Então eu tenho que conversar o máximo que eu puder com os meus alunos para que essas dúvidas e inseguranças sejam minimizadas, certo? Outro ponto é em relação à tecnologia. Assim como nós, docentes, estamos tendo que aprender várias tecnologias, os alunos também terão que aprender. Normalmente, essa geração tem mais familiaridade com tecnologia do que as gerações anteriores, mas ao mesmo tempo, ela também, em alguns pontos, vai ter que aprender em relação à utilização de algum software específico, algum aplicativo específico, a utilizar planilhas compartilhadas, documentos compartilhados para fazer as atividades. Então a gente também vai ter que ter um cuidado e um treinamento com os alunos no início do semestre, para que eles compreendam e a gente possa ajudá-los também para que a tecnologia não seja uma barreira ao aprendizado. Claro, cada vez mais as gerações têm mais essa familiaridade, mas em muitos casos ainda pode ser uma barreira.
E às vezes é uma barreira que uma questão comunicacional, né, uma ajuda que ou um professor ou próprios colegas, incentivar isso entre os próprios colegas, que um ajudando o outro possam sanar essas dúvidas em relação à tecnologia. Outro ponto, como eu comentei também, é que essa geração vai fazer o uso muito do celular. Então eu tenho que pensar muito bem em relação às atividades, o que eu estou esperando de interação, para que o aluno também consiga fazer essas atividades muitas vezes no celular, ou participar dessas vídeos, assistir o vídeo no celular, certo? Bom, e aí eu gostaria de destacar um ponto para vocês, que é uma das coisas que eu sempre fiquei muito impressionada e sempre muito, digamos, feliz com o resultado que eu via com os alunos que estudavam à distância. Esse período vai ser um período que eles vão desenvolver novas competências. Competências que, como estão dizendo que vai mudar o mercado de trabalho, que muita coisa não voltará a ser o que era antes, várias dessas competências serão inclusive exigências do mercado. Por exemplo, a autonomia. O aluno que estuda à distância precisa desenvolver uma autonomia muito grande, uma questão de autonomia, uma questão de responsabilidade e gestão do tempo. Por quê? Porque agora ele não tem aquele compromisso de estar, às vezes, principalmente nas atividades assíncronas, uma aula que eu estaria segunda-feira assistindo, simplesmente sentado numa cadeira, não. Eu tenho que organizar meu dia, ver o horário que eu vou assistir a aula, que horário que eu vou fazer a atividade. Eu tenho essa autonomia, mas eu vou ter uma responsabilidade muito maior. E eu vou ter que aprender a lidar com as diversas atividades que eu já tenho ao longo do dia, inserir mais essa atividade. Então a questão de gestão do tempo é essencial. Cada vez mais, essas são características, inclusive, que estão sendo solicitadas muito pelo mercado e provavelmente serão ainda mais requisitadas nos próximos anos. Com a questão de home office, de cada um trabalhar em casa, de não ter às vezes necessidade de ir à empresa, ir ao escritório, Então a questão da autonomia e independência vai ser importante, só que eu vou ter que aprender a trabalhar desta forma e aprender, obviamente, também a estudar. Mas quem consegue, acaba desenvolvendo habilidades essenciais. Eu, por exemplo, já orientei alunos na graduação à distância que depois fizeram mestrado e doutorado, e a disciplina que eles desenvolveram em relação ao estudo era muito superior a alunos que vinham do modelo presencial. Então, se ele conseguia se programar, se ele tinha que ler um número X de textos no mestrado, por exemplo, na próxima semana, ele fazia todo o planejamento do tempo que ele necessitava para fazer as leituras, para fazer, às vezes uma resenha crítica sobre aqueles textos, para depois poder estar preparado durante a aula. Então essa disciplina vai ser uma das características que esses alunos vão ter que desenvolver. Então essa disciplina vai ser uma nova característica ainda mais forte que o aluno vai ter que desenvolver, que vai ser, está sendo proporcionada por esse momento que nós estamos vivendo, certo? Bom, e a gestão do tempo, na verdade, tudo está relacionado ali a planejamento e organização, Assim como nós, docentes, também teremos que planejar e organizar as nossas agendas, nossas atividades, o aluno também terá. Nem todas as disciplinas vão acontecer de forma síncrona, Então ele vai ter que fazer um planejamento e organização muito grande, porque às vezes ele cursa 5, 6, várias disciplinas no mesmo semestre que demandarão diversos tipos de atividades e tempos diferentes, numa metodologia diferente do que ele estava acostumado, certo? Então o aluno também vai ter que se programar muito bem para estudar à distância. Inclusive, um dos cursos que iremos ministrar daqui a algumas semanas é justamente para os alunos, tentando auxiliá-los como estudar à distância neste período. Ok? Então a aula de hoje era isso. Agradeço a atenção de todos e até a próxima!